Bom, então, relatórios de tempo real, em tempo real. Lembrando, guia público são relatórios que falam sobre os usuários, né? Usuários ativos, valor da vida útil, né? Informações demográficas, geográficas, os interesses dos usuários, né? Que a gente podia ativar, comportamento deles no site, quem é novo, quem é antigo, engajamento, frequência e tempo, que eles demoram para retornar, né? Quantas páginas eles veem, quanto tempo eles passam. Tecnologia, quais são os navegadores, as redes que eles acessam. Pessoal, às vezes, né, você entra num relatório, vamos pegar aqui tecnologia, prestem atenção aqui, tá, pessoal? Vocês depois vão poder navegar. Vocês entram num relatório como esse e não tem um relatório, tá? Tem vários. O que é o relatório? Uma dimensão. Nesse caso, né, navegador. Cruzada com métricas. Beleza, quais são os números que aparecem para essa dimensão navegador? Então, quantos usuários eu tenho por navegador? Quantos novos usuários? Quantas sessões? Às vezes eu tenho mais de uma dimensão, né? Então tem navegador, tem sistema operacional. Resolução de tela. E às vezes as informações têm maior profundidade também. Então, se eu clico, vocês estão vendo que aqui são links clicáveis, né? Então, estou lá em Sistema Operacional Windows. Se eu clico, qual que é a versão do sistema operacional? Se eu clico de novo, aí provavelmente vai isolar o fator, né? Quer dizer, não tem mais profundidade aqui. É só para eu isolar, eu quero ver só o Windows 10, né, como é que está o desempenho desses usuários. Tá? Então, como eu comentei anteriormente, é sempre um cruzamento de dimensões com métricas. Tá? Tem essas outras visualizações, dependendo do que você quer analisar, esse monte de coluna está te atrapalhando. Eu quero um gráfico simples de pizza, né, aqui por rejeição, quem rejeita, quem não. Opa, 100% de rejeição, que legal, hein? Tá muito bom o resultado. Tudo bem que a taxa média é 90 e poucos %, né? Então tem as outras formas de visualizar, lembrando que tem, né, nosso gráfico. E às vezes nosso gráfico eu quero cruzar métricas. Eu quero ver como é que está, por exemplo, os usuários com a taxa de rejeição. Como é que está a variação disso num período. Tudo bem? Qualquer relatório também tem a opção de salvar. Às vezes você começa a desbravar o Google Analytics e você fala, pô, esse relatório é legal. Aí você vai esquecer onde está o relatório, né? Então, pô, esse relatório é legal, né? Principalmente no começo, salva. Salvou, depois ele vai aparecer aqui nos relatórios salvos, na parte do personalizado. Então, um lugar, um porto seguro para achar o que você queria. Exportar, PDF, planilha Google, Excel. Tá? Compartilhar ou editar. A gente fala de editar depois. Tá? Tchau. E lembrando que aqui você pode selecionar o período também, né? Que período que você quer analisar. Por padrão, ele pega os últimos 7 dias. E como eu comentei, né? Sempre, em geral, a gente vai analisar D-1, né? De ontem para trás, porque o Analytics tem um delay para processar a informação e exibir no relatório. Beleza? Às vezes também se atenham, ok, pessoal, essa informação que é a amostragem. Tá? Então aqui em cima, ele vai falar, por exemplo, esse relatório é baseado em 100% das sessões. Quanto maior o volume de informação que vocês coletam ou o cruzamento delas, às vezes demoraria muito para o Analytics processar a informação. Então ele fala, em vez de eu ficar aqui 40 minutos para carregar essa página, eu vou trabalhar com amostragem. Tá?
Isso em geral não é um problema, né? Mas às vezes você tem que tomar cuidado. Essa semana tinha uma cliente que ela usa o Analytics, né, para bater dado, né, de receita e remunerar afiliado, né? Então afiliado paga comissionamento em cima das vendas que vem do afiliado. Ela pegou o período lá de outubro e ela falou, tá, não bate a receita do Google Analytics com o sistema, né, com o meu sistema de e-commerce. Cada pedido, as transações tinham valores diferentes. Por quê? Porque o volume e o cruzamento era significativo, então eu não estava trabalhando com 100%, estava trabalhando com 70 e poucos por cento. E aí já começava a trazer essa margem de erro, os dados não batiam. Aí você fala, bom, então você não vai pegar 30 dias, vai ter que pegar 15. 15 dias, continuar 100%, bate. Tá? Em geral, como eu falei, pessoal, é amostragem, não é um problema, né, eu ver um número com uma discrepância de 5%, de 10%. Nesse caso específico, tá? Então, nesse caso específico, tome cuidado com a amostragem. Tá? Períodos muito longos também, ele vai trabalhar de forma amostral. Mas então, ela faz a remuneração do afiliado se a métrica está na amostragem? Ela não garante o volume real? Normalmente, né, esses afiliados, eles se baseiam no Google Analytics, né? Eles falam, eu trabalho com o dado, por exemplo, de last click do Google Analytics, né? Só que lembra que é pedido também, né, o Google Analytics. Então aí vem um trabalho um pouco mais manual de filtrar o que realmente foi aprovado, o que não foi, né, para fazer essa remuneração. Dá também para desenvolver uma API para integrar isso, né, integrar o seu sistema de e-commerce com o Analytics para trazer um dado mais real. Mas nunca é 100%, porque, por exemplo, se o usuário comprou através do parceiro, mas ele não aceita cookies, tudo bem, a amostragem, ninguém quase navega na internet direito se o cara não aceita cookies. Para muitos e-commerce ele nem consegue fazer o pedido, né? Esse dado não é apresentado, o Analytics não mostra isso. Ou você utiliza um bloqueador, né, de rastreamento do Analytics, esse pedido vai constar no sistema, mas não consta aqui, né? Então existe uma pequena margem de erro, mas é natural, né? Mas nesse caso de remuneração, tal, normalmente tem esse trabalho. No caso dessa cliente, ela teria que pegar uma plataforma talvez das pagas, né? Pode ser mais preciso. Né? Não, a plataforma é paga, né? Não, a plataforma de analítica. Ela está ainda no free, né? Sim, mas não, assim, não compensa. Tem esse trabalho, é mais barato colocar alguém para fazer isso, né, do que pagar a plataforma. Um Analytics Premium, né? Um Analytics 360. Bom, público-alvo. Aquisição, então, são as fontes de tráfego, de onde o usuário veio para ingressar ao site. Tá? Um dos principais relatórios, né, que é padrão para o pessoal de marketing digital, né, que é um dos relatórios mais comuns, é esse daqui. Aquisição, todo o tráfego, origem e mídia. Origem, né, é de onde ele veio, de que outro site, e a mídia, o tipo de mídia que a gente trabalha nesse site, tá? E aí a gente vê também como é que está a receita, as conversões, todos os dados. Percebam que nessas métricas, né, muitas vezes, o que a gente tem no dados resumidos, né? Usuários, novos usuários, sessões, taxa de rejeição, páginas por sessão, duração e as conversões. Para isso daqui aparecer, tem que configurar a meta. Né? E normalmente, muitas vezes o que eu quero saber, onde é que eu estou tendo mais conversão. Todas as conversões, só uma conversão específica, então cada meta aparece separadamente aqui. E elas podem aparecer, às vezes, isoladamente aqui no topo, nos conjuntos. Tá? Beleza? Aquisição, comportamento, o que acontece dentro do site. Então, as principais páginas, página de entrada, de saída, né, da navegação que os usuários fazem dentro do site, velocidade de carregamento das páginas, pesquisa, se o site tem um campo de busca, você quer saber lá o que está pesquisado, vai aparecer nessa guia, nos relatórios. Eventos, tudo que for evento que você configurou, aparece nessa guia.
editor, experimentos, né? Você faz teste AB, Google Optimizer, pode aparecer esses eventos aqui. E por último, a parte de conversões. Tá? As metas que a gente configurou, comércio eletrônico se tiver, e o funil multicanal e atribuição é quando existe uma conversão que passa por mais de um processo, né? Por mais de uma fonte de entrada. Ele veio no e-mail marketing, depois gerou a conversão pelo Instagram, né? Ele pode mostrar esse caminho do usuário. Tá? Então é mais ou menos esses relatórios que a gente tem. Pessoal, sim, Otávio, estou acessando o Analytics pela primeira vez. Qual que é o relatório que eu devo olhar? Por onde que eu começo? O mais indicado antes de você olhar um relatório, né, puxar uma informação, tem uma visão do todo. Tenta olhar para o site como um todo. Tá? Então, uma das coisas mais recomendadas para começar, em cada uma dessas guias, vem no visão geral, que é realmente a visão geral. E dá uma olhada assim, no panorama geral do site. Por exemplo, em vez de eu pegar os últimos 7 dias, quero pegar os últimos 30, né? O desempenho médio do site talvez no mês. Por quê? Porque é interessante saber, tudo bem, hoje, né, em um mês, quantos usuários o site tem? Qual que é a taxa de rejeição? Né? Começar a ver essas métricas gerais. Quais são as principais origens? Quais são as principais páginas? Tá? É muito difícil você fazer uma análise aprofundada, ir para o detalhe, se você não tem a visão do todo. É aquela coisa, meu objetivo é chegar numa taxa de rejeição de 15%. Legal, você está hoje com uma taxa de rejeição de 93%. Tem um abismo aí, né, para você chegar no seu objetivo. Então, vendo esse número, né, seu objetivo está completamente fora da realidade. Tá? Então é importante a gente ter essas informações até para começar a ver, né, por que é 93? Né? Será que tem alguma coisa errada aqui? Por que todo o meu tráfego é orgânico? Por que, sendo que eu faço outras mídias? Né? Então é importante começar a ver isso, na visão geral. Beleza? Em algum momento, né, depois de você começar a ter um panorama, né, do site, você vai precisar desmembrar, aprofundar o relatório. Né? Lembra do nosso trabalho aqui? Gerar um relatório, analisar o relatório para propor uma modificação, aplicar a modificação, esperar um período para que eu possa comparar, né, os dois e ver se surtiu efeito ou não. Ou seja, analisar novamente e recomeçar o processo. Tá? O que vai acontecer, pessoal? O Google Analytics ele tem muita informação. São terabytes de informação, por menor que seja o seu site. Tá? Então é muito relatório com muita métrica que se cruza e você pode dar nível de profundidade, não sei o que e tal. Então é assim, muito mais informação do que você vai ter um tempo hábil na vida para analisar, independente do tamanho da sua equipe. Então você não vai analisar tudo. Né? Então esse é um dos principais conteúdos que eu acho importante comentar. Você não vai mexer em toda a ferramenta. Vai demorar anos, talvez, né, para você desbravar toda a ferramenta e às vezes nem isso, porque tem relatório que não é interessante. Tá? Então não perca seu tempo nesse relatório. É muito comum, né, eu ver alunos, né, o cliente que começa a mexer no Analytics e aí começa a clicar nas coisas e começa a ver número. E aí o que acontece? Dói a sua cabeça, né, você fala, foda-se isso daqui, né, fecha o Analytics e vai fazer outra coisa. Aí você desiste da análise. Então é importante você ter um objetivo. Eu vou abrir o Analytics para quê? O que eu preciso analisar? O que eu quero melhorar? Qual que é meu objetivo? Tá? Porque se você abrir o Analytics com algum objetivo, você começa a... Você não sai clicando perdido, né, procurando informação. Você tem um rumo, né, de relatório para analisar. Tá? Vamos supor, né, por exemplo, ter 20 mil usuários no mês, isso é bom ou ruim? Tem um número de 1.06 sessões por usuário. Quer dizer, cada um usuário, 1.06 usuários
retornam, né? Acessam mais vezes. Não necessariamente, né? O usuário pode fazer mais. Isso é bom ou ruim? Ruim. 1.07 páginas por sessão. Quer dizer, quase ninguém vai para uma segunda página. 93% de taxa de rejeição. Isso é bom ou ruim? Tempo médio de sessão, 35 segundos. Isso é bom ou ruim? Você está fazendo isso porque ele foi embora. Pessoal, na verdade, né, a resposta padrão para todas essas perguntas é depende. Tá? Eu não sei se isso é bom ou ruim. Por quê? Isso é uma métrica solta. Isso é uma métrica que me dá uma visão do panorama. Como é hoje. No Google Analytics, não necessariamente no site, né? Lembra que eu comentei? Isso daqui é alto, às vezes porque no funcionamento do site não está capturando todas as informações. Porque eu estou analisando só o blog, só o que acontece no /blog. E a menos que o usuário continue navegando no blog, essa taxa de rejeição vai ser alta. Se o cara clicar em qualquer link desse menu, é como se ele tivesse saído do site, não foi visto uma interação. Então você começa a explicar por que aquela taxa de rejeição é tão alta, por que às vezes o tempo de navegação é tão alto. Então, às vezes, monitorar isso, né, esses eventos, seria importante. Tá? Métrica solta dificilmente te traz uma análise. Não dá para você analisar com profundidade uma métrica solta. Né? É a questão, muita gente pergunta, mas 93% de taxa de rejeição é sempre ruim. Não necessariamente. Às vezes você tem uma landing page super eficiente, né? Aquela landing page, página, formulário. Ou a pessoa entra e sai, não é exatamente o que ela quer, né? E sai. Ou ela entra e preenche o formulário. Então eu prefiro ter 93% de rejeição com 7% de conversão, preenchimento de formulário, do que ter um site confuso, né, que o cara tem que clicar 500 vezes e você vai ter lá 30% de rejeição, mas 0,5% de conversão. O objetivo é formulário. Então nem sempre isso vai ser um problema. O que seria uma análise? Né? Perceber, olha, será que a taxa, na verdade isso é um indicativo, né? Será que a taxa de rejeição influencia na conversão? Como é que eu posso analisar? Vamos puxar por páginas aqui, né? Então eu pego mais de uma página, aí eu começo a ter um relatório, né? Dimensão, páginas, em cima da métrica, rejeição. Será que ela causa influência na taxa de conversão? E a gente tenta cruzar. Será que uma maior taxa de rejeição causa essa menor conversão? Então aí a gente começa a ter uma análise. Dimensão com métrica. Beleza? Então você tem as duas landing pages, com o mesmo produto, por exemplo. Sim. A base é a conversão. Desculpa, o preenchimento do formulário. Perfeito. Aí eu posso analisar qual que está melhor, qual que está tendo a forma. Exato, né? Fazer até esse teste AB, né? Pô, eu desenvolvi 2 páginas e elas têm a mesma função, quer dizer, elas são facilmente comparáveis. Uma para cada página com destino, né? Você não precisa nem criar vista, né? Você tem essa opção do relatório. Vamos pegar aqui, por exemplo, no caso que é um blog, né? Conteúdo do site, comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Então aqui tem os posts dos blogs. Você vê que eu consigo comparar, por que nesse daqui o tempo de permanência foi de 10 minutos e no outro é de 5? Por que às vezes um causa uma taxa de rejeição de 38% e o outro é 97%? Né? Então se são duas, ainda mais com a mesma função, fica fácil de ver qual que está com maior ou pior desempenho. E nem sempre as coisas têm correlação, né? Acontece muito isso, essa daqui traz uma taxa de rejeição maior, mas me traz mais conversão. Às vezes, por ser mais eficiente, a pessoa cai e fala, é isso, ou já cria um filtro e não causa confusão na navegação, né? A mesma coisa, duração. Tudo bem, se meu objetivo é que o cara leia conteúdos, né? Bastante conteúdo, que ele se interesse e tal, e eu vejo que meu tempo de navegação é 30 segundos, tem algum problema.
Pô, por página, às vezes não, né? O usuário, em média, lê, né, esse conteúdo, pelo menos que interage. No caso de um preenchimento, simplesmente um preenchimento do formulário não seria tão interessante. Né? Exato, às vezes é o contrário, né? Se é uma página de cadastro, meu amigo, se o cara está demorando 10 minutos, tem alguma coisa muito errada, né? Então perceba, quando você começa, você tem a visão do panorama, né? Qual é o site, mas dependendo da informação que você quer, você precisa isolar esse fator, né? Analisar isso separado, né? Então ter esse cruzamento, porque no meu site inteiro eu posso querer ter um tempo alto de permanência, mas numa página de formulário, quanto menor o tempo que o usuário passa lá, em geral, melhor, né? Também a gente pode ver essa correlação. Será que um menor tempo traz um melhor preenchimento? Daí também de comportamento e aonde? Comportamento, todas as páginas, desculpa, conteúdo do site, todas as páginas. Otávio, qual que é o objetivo desse site aí? No caso, né, do blog, principalmente, o site mesmo é o Internet Innovation, né? O objetivo em função de vender cursos. O que o blog ajuda muito? Faz a venda? Qual é o canal ali? É o telefone, o chat, o saquezinho dele? Então, isso seria interessante que essa vista não está mensurando, né? É saber, beleza, as pessoas estão clicando aqui. Eu quando fechei, eu não sei porque eu não vi o WhatsApp nem o atendimentinho aqui, eu não liguei. Aham. No caso de uma ligação, se ela não gera um clique, né? Você olhou o telefone e ligou. Pelo Google Analytics eu não vou conseguir saber essa ligação. Na verdade é possível importar esse dado, né? Mas vai ser complicado cruzar isso. Mas assim, a questão da amostragem é clicável. Você perdeu ela, na verdade. Ela vai aparecer como um clique e perdeu, mas na verdade ela já na página principal ela conseguiu comprar. Sim, às vezes o que vai acontecer, né? Eu posso mensurar o clique no telefone. Tem gente que vai clicar e não vai ligar. Tem gente que vai ligar e não vai clicar. Mas no final do mês eu consigo separar. O Analytics disse que eu tive 50 ligações. E eu tive, na verdade, 65. Então tem uma margem de erro aqui, né? De 20 e poucos %. Então dá para calcular essas informações, né? Às vezes, perceba, o seu cálculo não é só no Analytics, né? Você tem que bater isso com a veracidade da informação, tá? Com offline. Mas dá para puxar é amostral, né? Então, saibam disso, pessoal, não é 100% a informação, mas é o suficiente. Se eu estou me baseando em 50 e teve 65, ótimo. Eu já consigo fazer qualquer análise que eu quero, tá? Por isso que eu falei, tentem coletar o máximo de dado possível, né? Bom, legal a gente começar a aprofundar, né, nos relatórios. Mas um dos pontos principais da gente começar a definir é isso daqui. KPIs, KPIs. O que é uma KPI? KPI é de Key Performance Indicators, né? Ou indicadores chaves de performance, tá? Essa é a definição que, assim, vocês não vão sair daqui com essa definição do que é importante para analisar, porque é uma definição pessoal, empresarial, né? Dentro da empresa, às vezes, você tem N usuários e cada usuário pode ter os seus relatórios mais importantes. A KPI do time de desenvolvimento é diferente do time de conteúdo, é diferente do time de marketing, é diferente do CEO, em muitos casos, né? Em alguns eles são similares. Então, é uma definição, às vezes, um pouco pessoal, mas você precisa ter essa definição. Então, antes de sair mexendo no Analytics, você precisa saber o que é o mais importante. Tá? Qual é meu indicador-chave ou meus indicadores-chave de performance? Tá? Por definição, o indicador-chave de performance é basicamente o porquê, o motivo principal de você abrir o Analytics. Tá? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer? Imagina, por exemplo, eu tenho uma campanha. Isso é muito comum, né? Acontecer às vezes na empresa, o chefe, o cliente e tal. Ele fala, pô, o que você quer da sua campanha? Eu quero que minha campanha seja um sucesso. O que é sucesso? Basicamente eu quero, né, que ela seja muito vista.
gere o brand awareness, né? O usuário ele vai reconhecer a minha marca. Gere clique, né? Tem um bom CTR na campanha, nas peças, né? Esse clique tem que gerar revisitação. Eu quero que o usuário volte de outras formas. E eu quero que ele tenha uma longa jornada dentro do site, uma boa profundidade de navegação e tempo de permanência, porque isso mostra que o usuário está interagindo com a minha marca. E assista meus vídeos, e assine minha newsletter, e se cadastre, e entre nessa página, e compre. Não qualquer compra, ticket médio alto e o valor da vida útil também, ele tem retorno. Você quer tudo. Devo ter falado com ele e com mais alguns, né? E o que acontece? Não vai acontecer. Se tudo isso é importante, legal, essa campanha teve um CTR maior, e essa teve um tempo de permanência maior, e essa outra aqui, a taxa de conversão está maior, mas essa, o ticket médio é melhor. E aí como é que você analisa isso? Você não analisa. Simples assim, né? Vai doer sua cabeça, você fecha, o analista vai fazer outra coisa. Uma KPI, por definição, vai ser uma métrica. Tá? Então você fala, minha KPI é região geográfica. Não. Região geográfica é uma dimensão. A KPI é uma métrica. Então a KPI vai ser a receita, vai ser o ticket médio, vai ser o ROI, vai ser o número de leads. Tá? Isso pode ser uma KPI. De todas essas colunas, eu preciso saber uma. Qual que é a mais importante? Porque olha como é diferente. Vamos supor... Eu estou no relatório aqui, esse daqui é legal que não tem dimensão, né? Vamos voltar lá para o de conteúdo. Vamos supor que eu tenho lá o relatório de página de destino e a KPI do meu site é taxa de rejeição. Então, o mais importante de eu analisar é isso daqui, taxa de rejeição. Legal, eu vejo que a média, né, o panorama do meu site está em 93%. Aqui está em 95, está ruim. 96, está ruim. Por quê? Porque está pior que a média. 91, opa, está melhor que a média. Então eu só tenho que ver uma coluna. E aí, analisando com a média do site, dá para ver se está bom, ou se está, às vezes não é bom ainda, né? Mas se tá, o que está melhor e o que está pior. Tá? Ou seja, é mais fácil de analisar. Se você tiver que cruzar, isso daqui eu estou vendo essa coluna, essa outra aqui eu estou vendo essa. Não vai funcionar. Tá? Se você precisar fazer isso, por exemplo, às vezes a gente tem, eu tenho essa campanha de awareness, né? Por exemplo, essa parte da Black Friday a gente faz muito isso, pré-Black Friday. O que eu quero é cadastro. Depois, nos dias, eu quero mais venda. Eu não vou misturar essas campanhas no mesmo relatório, porque elas têm objetivos completamente diferentes. Então, são relatórios distintos para essa análise. Tudo bem? Então, separem essas informações. Voltando aqui. Então, assim, você nunca vai entrar, né, de maneira fácil e falar, os KPIs ideais são esses. Né? Você pode ver muitas sugestões, mas lembrando, isso tem que ser discutido com a empresa, com o time, com todo mundo para definir esses pontos. Tá? Evitem gerar um KPI muito aberto. O que eu quero? Resultado. Eu quero sucesso. Não, o que é, né, resultado? O que é sucesso? Tá? Quanto mais específico, em geral, melhor. Então, por exemplo, o que eu quero? Qual que é o objetivo? Receita com vendas. Quero aumentar a receita. Tá? Aqui começa um ponto interessante, né? Também da definição que às vezes é errada. É receita que você está querendo aumentar? Quase todas as empresas vão falar que sim, mas na verdade eles querem ROI. Né? Porque receita, muitas vezes, acarreta em redução de margem. Tá? É muito difícil você aumentar a receita e aumentar a margem de lucro. Isso acontece, mas não é tão comum. Então é aí que vem a importância da definição. Né? Exatamente o que a gente quer. Beleza, que seja receita. Eu quero receita. Pessoal, façam um brainstorming. Tá? Esse ponto ele passa batido pela maioria. Mas é importante a gente pensar, e quando a gente pensa as coisas tão óbvias, né, vem... Tem uma caneta aqui. Aqui. Vem com mais clareza.
Então, vamos supor que eu tenho uma loja virtual ou tenho um site institucional, né? Tudo bem, eu quero aumentar a receita. No meu site, eu não mensuro, eu não tenho um pedido direto no site, mas leads geram receita, né? O contato me gera, né, fechamento, tá? Então, pensar, vocês trabalham em geral com serviço ou quem trabalha com serviço? Levanta a mão. Com e-commerce? O serviço é maior, então vou pegar o exemplo de serviço. Quero receita. O que pode me gerar receita? Fechar mais serviços, né? Todos os fatores, pensando no site e às vezes fora dele. Tem coisa que não é o trabalho de web analítica, né? Porque não envolve o site, mas precificação, um bom vendedor, né? Um contato direto, né? Estreitar um ruído, né? Com o cliente, tudo isso vai influenciar na receita. Mas no Google Analytics a gente não consegue entrar nesse nível de profundidade, tá? Do site, do desempenho web, campanhas, tudo que acontece na web, né, até nesse caso vai ser o momento do lead, o que pode influenciar na minha receita? Em gerar mais contatos e contatos qualificados. Um de cada vez. Um site fácil? Usabilidade. Qualidade de conteúdo. O I e o X. Conteúdo. Sim, é muito comum, né? O site não tem conteúdo nenhum. Você fala, o cara me liga para saber. É, legal, né? Não é mais fácil se você tornar o site mais atraente, né? Conteúdo faz diferença. Oferta, pode ser. Sim, é atraente, né? Tem relação até aqui, às vezes tem relação aqui também. As campanhas. Quando a gente fala de campanha, putz, tem todo um desmembramento, né? O target, o custo. Que mais? Rede social? Pode ser o trabalho que você faz. De branding, que ele vai pode influenciar em campanhas de outra forma, enfim. Começa a fazer, né, esse estudo, né? Pô, quais são todos os fatores aqui que podem influenciar na minha receita? E você vai ver que é coisa pra caramba, né? E aí você fala, pô, tá, eu vou mexer em tudo isso? Não. Pelo menos não do dia pra noite. Tá? Isso não vai acontecer, porque ninguém tem tempo hábil de mexer em tudo. Mas quando a gente começa a cruzar tudo isso, a gente começa a pensar, beleza, por onde que eu começo? Que ações que eu posso propor? Né? Lembra que a gente está gerando relatório para propor ação. Então, em vez de pensar no relatório primeiro, pensa na ação. Tá? Porque daí fica mais fácil de saber qual relatório que eu vou gerar. Por quê, né? E o que eu vou extrair dele. E esse é até um ponto importante, tá, pessoal? Quando a gente começa a ver isso, siga a regra geral do preguiçoso. Né? O que é a regra do preguiçoso? O que eu consigo gerar com o máximo de impacto com o mínimo de esforço? Tá? Eu diria que isso é crucial e é um gargalo enorme, né, no trabalho analítico. O que eu vou fazer aqui que vai gerar o máximo de impacto na minha receita que me gere menos esforço? Tá? Porque quando a gente começa a falar isso, eu falo, eu quero gerar um plano de ações, né? Quero propor algumas modificações. Eu acho que o desempenho do meu site, o funil, ele não está muito bom. Isso daqui não está legal. E realmente não está. Né? Então, vou gerar relatório, analisar, ver os gargalos, né? Veja onde o cara sai, o que ele não utiliza, taguei um monte de evento tal, para puxar essas informações. Uso, né, uma ferramenta de heatmap, né? E aí eu começo a achar os problemas. E daí eu vou implementar. Daí eu falo, pô, mas a gente não tem desenvolvedor para isso. O desenvolvedor vai custar tanto, ou não dá para fazer, a gente tem que mudar o site, porque o site é um sistema pronto e não permite. Bicho, por que você passou tanto tempo
gerando um relatório e uma análise de algo que você não vai conseguir propor modificação com facilidade. Então não começa por aqui. Ah, eu consigo mexer aqui. A mídia social eu controlo. Bom, então é por aqui. Ah, eu também não tem o máximo de impacto possível, mas é mais fácil. Tá? Quando vocês estão começando ainda a fazer esse trabalho, né, analítico, o que vai fazer você querer continuar? Ver resultado. Né? Mexer em alguma coisa e você fala, pô, deu certo. Né? Opa, vamos para um outro relatório. Então não começa pelo mais difícil. Começa pelas coisas mais fáceis que geram maior impacto. Tudo bem? Então, até aqui, né, não é só Analytics. E aí, pensando nisso, o que eu quero? Beleza, né? O meu objetivo é receita com venda. Meu KPI vai ser receita, né? Dinheiro. Vai ser essa métrica aqui, que aparece em diversos relatórios de comércio eletrônico, nesse caso não tem, né? Que é um blog. E até não mostra, né? Porque nesse relatório não vai mostrar mesmo. Mas enfim, né? Para um e-commerce tem a métrica de receita. Você pode cruzar com qualquer relatório. E aí, o que eu penso, né, como ação? Promoções internas. Né? Pô, agora, por exemplo, época da Black Friday, às vezes ter promoções, divulgar isso dentro do site pode aumentar a minha receita. A parte de mídias, né, eu consigo controlar também, tá? Tentar um programa de retenção de cliente, ok? Então vou propor essas ações. Eu vou colocar alguns produtos aqui, não vou colocar o site inteiro, vou colocar alguns produtos em promoção, uma amostragem. Beleza? Depois de um período eu consigo ver, comparar até, né? Esses produtos que eu coloquei em promoção com os que eu não coloquei, surtiu resultado? Aumentou a receita? Então eu tenho a métrica do aumento de receita, né? A porcentagem de aumento de receita para esses produtos, comparação. Mídia, também, quero ver, propus alguma modificação nas minhas mídias. Peguei, por exemplo, tirei lá o relatório de origem mídia e vi quais estão gerando mais retorno, mais receita. Tira investimento aqui no que não está, coloca aqui no que está gerando mais receita. Aumentou? Ou reduziu o custo? Né? Aqui a parte do ROI. Tá? Programa de fidelização. Será que esses usuários cadastrados, estou conseguindo gerar mais cadastros, esses usuários cadastrados estão retornando, estão comprando novamente? Por exemplo, aumentando. Tem um relatório de público, valor da vida útil. Esse relatório é mais interessante quando você tem dado de receita, né? Coisa que eu não tenho aqui. Mas aí se eu pego o período, a partir do momento que eu gerei a ação, será que começou a subir isso? Né, essa curva do valor da vida útil, ou seja, os usuários estão retornando e gerando mais receita. Ou seja, né, meu objetivo, meu KPI é 1, e eu pensei em 3 relatórios talvez, um de mídia, porque eu pensei nas ações que eu posso propor. Tudo bem? Isso daqui, pessoal. Então, antes de sair mexendo na Analytics, essa eu acho que é a maior recomendação, né? Pensa por que vocês vão mexer, o que vocês querem, qual que é o objetivo da empresa, qual que é o seu objetivo na ferramenta, porque aí a gente vai começar a verificar, beleza, né? Com base nesse objetivo, aonde que está o relatório possível? Se eu estou falando de vida útil, de usuário, provavelmente vai estar por aqui. Tá? Eu quero ver a retenção do usuário. Eu tenho a parte de mídias, está em aquisição. Tá? Então aqui em mídia vou ter 3 relatórios. Eu tenho esse daqui, o valor da vida útil. Todo o tráfego, origem e mídia. E o comportamento, por exemplo, todas as páginas. Que aí depois eu consigo filtrar, né, as páginas com a promoção e as páginas sem.
E todos, a minha métrica diz respeito à receita. Então, eu sei os 3 relatórios que eu quero e qual que é a coluna que eu vou olhar com mais cautela. Tudo bem? Beleza isso, pessoal? Então, assim, essa é a parte mais importante, né, na verdade, para começar a trabalhar e faça você mesmo, né? Pensa isso com a equipe na empresa. Dúvidas? Tá. Então, nesse caso, eu tinha um plano de ação inicial, né? Eu puxei primeiro a ação, vou fazer uma aplicação para depois poder mensurar. Um ponto que é muito importante, que eu recomendo que vocês façam. Criar anotações. 1, você vai esquecer quando você fez essa modificação. 2, os outros, então, nem sabem quando foi feita. E o nosso trabalho, para ver se as coisas estão surtindo efeito ou não, é poder comparar, né? E ver. Pessoal, nos relatórios do Google Analytics, tem uma coisa que fica super escondida, que é essa setinha aqui. Logo abaixo do gráfico, qualquer relatório que tenha um gráfico, vai ter essa setinha. Se você clicar na setinha, ele traz a opção de criar uma nova anotação. Criar nova anotação, por exemplo, foi nesse dia aqui, dia 22 de outubro. Coloca uma anotação de preferência que não só você entenda, né, mas outras pessoas que vão entrar no Analytics. E aí você pode escolher também, nesse caso, se for compartilhado. Se for particular, o importante é que você entenda. Tá? Compartilhada, qualquer usuário que tem acesso ao Analytics vai poder visualizar essa informação. Particular é sua. Né? Então, é aquilo que você fala, putz, o idiota do meu chefe fez essa alteração aqui, não vai dar certo. Aí você não precisa compartilhar com ele. Né? Escolheu, salvou, ele vai criar esse balãozinho de diálogo no dia 22. Este balãozinho fica no dia 22. Não importa qual relatório você acessar, se você pegar o período do dia 22, você vai visualizar ele. Então, vou lá no relatório demográfico, de idade. Está marcado aqui a anotação. Tá? Então, você não precisa lembrar, qual foi o relatório que eu adicionei? Não, você fez a marcação no dia. Ok? E por que isso é importante? Para a gente poder depois fazer o seguinte. No período, você vai esperar um tempo. Dia 22, né? Vou pegar aqui 2 semanas. Opa. Comparar com período anterior. Ele vai pegar exatamente o período anterior, fazer um comparativo. Às vezes você fala, não, eu quero pegar o mesmo período do ano anterior. Ou não, eu quero pegar um período personalizado, um outro período que eu vou definir para fazer essa comparação. Aplicar. E aí você vê uma curva, né? O que melhorou, o que piorou com base nessa operação. Nesse caso, né, vamos supor que eu queria era isso daqui, o valor da página aumentou, ótimo, estou no caminho certo. Putz, não aumentou, opa, volto ao que era antes, vamos tentar outra coisa. Tá? Às vezes acontece isso, caiu, mas o KPI, putz, melhorou, então é isso. Não importa as outras métricas. Tá? Definiu o KPI, é ele que é o mais importante. Tudo bem esse processo? Então, basicamente, o nosso trabalho é esse. Né? Gera o relatório, analisa, propõe uma modificação, aplica a modificação, cria a anotação, para depois poder comparar os períodos. Tá? Pessoal, gerar relatório para não propor modificação nenhuma é frustrante, é perda de tempo. Né? Então, por isso que eu falei, quando você pensar nisso daqui,
gera relatório que você possa propor modificação. Tá? Porque deixar o relatório parado lá é muito comum e, enfim, é um pouco de desperdício de tempo no final. Dúvidas? Por enquanto, não. Certo. Então faça esse exercício, começa a pensar, beleza, o que eu quero, né? O que é mais importante para o meu site, tá? E lembra que eu falei, é importante, né? Por mais que você não vá analisar com profundidade, não quero que você entre no relatório e veja com profundidade, navega no Analytics, vê o panorama do site, né? Vê como é por navegador, vê como é, porque realmente numa dessas, às vezes você encontra uma informação, você fala, pô, eu entrei lá por sistema operacional, tem sistema operacional aqui que é 100% de rejeição, que não funciona. Você fala, será que não tem algum erro aqui também? Né? Coisa que a gente pode mexer, mudar. Tudo bem? Essa análise inicial. Tá. Deixa eu pegar aqui um outro relatório. Onde que eu vejo o relatório? Por exemplo, eu linkei o Ads com o Google Ads, né, é uma fonte de tráfego, né, de onde o usuário veio. Então, ele vai estar aqui em aquisição. Certo. Tá? Se você quer ver só os relatórios do Google Ads, Google Ads, campanhas. Pessoal, na parte de comparação, aí você tem campanha, palavra-chave, hora do dia, URL final, enfim, todo aquele grupo de anúncio, tudo isso aparece aqui. Sobre comparação de período, né, vale deixar, assim, compare períodos, tenta comparar os períodos mais semelhantes possíveis, tá? E toma cuidado com comparação que parece lógica, mas às vezes não é. Por exemplo, vou comparar os 10 dias com os 10 dias anteriores. Legal, você está comparando uma quarta-feira com um domingo. Às vezes tem tráfegos completamente distintos, né? Então isso vai trazer uma curva que não deveria. Eu vou comparar agora novembro da Black Friday com outubro. Faz muito sentido, né? São períodos completamente distintos. Compara agora, né? Tudo bem, vê a curva do novembro desse ano para outubro desse ano com novembro do ano passado para outubro do ano passado. Você tem uma comparação. Tá? Então tentem comparar assim, períodos que sejam mais semelhantes. Bom, tirar essa comparação daqui. Vamos supor, estou aqui no relatório aquisição, todo o tráfego, origem e mídia. Que me mostra, né, as origens e as mídias possíveis que ele reconhece. Aqui nesse caso do blog, pô, quase tudo vem do Google Organic, né, até natural. Mas vamos supor, deixa eu ver se eu consigo alguma outra amostragem. Vamos pegar o Google Organic. Eu quero fazer um trabalho, né, lá para aumentar o meu resultado. O meu resultado aqui é conversão de meta. De qualquer meta. Que é engajamento, né, tempo de permanência ou... O que eu vejo hoje, né, pensando no panorama do meu site, hoje a taxa de conversão é 2%. Quase tudo vem do Google, né, o tráfego em geral, a amostragem é quase toda aqui. Mas tem algumas outras origens que tem uma taxa até superior. Vai também, será que eu consigo aproveitar isso? Tá? Toma cuidado com aquela análise totalmente superficial, né? Aqui é excelente, coloca mais dinheiro aqui. O que disso é excelente? Que origem que é essa? Nem sei. BR Search Yahoo Referral. O que disso é excelente? Não sei. Ou aqui no Google Organic.
O que gerou os 2%? Às vezes tem conteúdo que gera muito mais, outro menos. Tem um cara chamado Avinash Kaushik, que é um dos gurus máximos da Web Analytics. Ele tem alguns livros, 2 traduzidos para português. Eu recomendo os 2, que estão na bibliografia. E ele tem um blog que chama Occam Razor, que também é uma bíblia da Web Analytics. Ele tem uma frase que ele define muito bem, né, o trabalho analítico, que é segment or die. Ou você começa a segmentar os relatórios, né, quando você precisa, ou você vai morrer na praia na análise, né? É muito comum acontecer isso. O Facebook não gera conversão. Pô, mas você não cruzou um relatório de conversão assistida, né? Você não foi ver o que não gera e por que não gera, e às vezes tinha um erro lá, o cara está utilizando o link todo errado. Não parametrizou e o link que está trazendo resultado está vindo como pesquisa orgânica. Desculpa, como tráfego direto. Então é importante começar a cavucar um pouco mais, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos supor aqui no caso do Google orgânico. Ele, em geral, está me trazendo esse resultado. Mas tem coisas que trazem mais e outras menos. Então, para eu analisar, né, o meu resultado do Google orgânico, eu vou clicar nele e isolar esse fator. Paro de ver o resto. Tá? Então, vendo onde tem dimensão principal e dimensão secundária, então eu posso cruzar essa dimensão origem mídia com outras dimensões. Por exemplo, com dimensões geográficas, por horário. Será que a hora do dia influencia em alguma coisa? Talvez sim. Eu controlo isso no Google orgânico? Não. Então talvez nem olhe isso agora. Será que o geográfico influencia em alguma coisa? Provavelmente sim. Eu controlo isso? Consigo controlar até. Tá? O que eu consigo controlar muito no Google orgânico? Palavra-chave. Quais são as palavras-chave que o usuário digita que me geram melhor resultado? Só que palavra-chave no Google orgânico... tem um sério problema, né? Que ele vem como not provided. Essa dimensão não vai funcionar muito bem. Mas as palavras-chave, elas acontecem por página. Página de destino, também conhecida como landing page, né? Por qual página o usuário entrou no site. Tá? Então, no caso do Google orgânico, é a palavra-chave que ele digita, né, que faz ele entrar por determinada página. E você vai otimizar o conteúdo, você otimiza o seu conteúdo por página relacionada àquelas palavras-chave. Então percebam nesse caso, né, eu cruzei origem mídia com página de destino. E aí a gente começa a ver que tem página. Deixa eu pegar outra conjunto de meta 1, em vez de ver todo esse mundo de métrica que eu não preciso. Estranho. Tem página que gera conversão, taxa de conversão de 1,44%. Tem página que é 4,55%. Tem página que às vezes é até maior. E aí eu começo a ver a questão, né? Pô, quais são as melhores páginas, né? Então começa a ver, pô, não é o Google orgânico não traz o resultado como geral. Tem conteúdo que é melhor, tem conteúdo que é pior. Então, se eu vejo isso daqui, por exemplo, às vezes eu estou lá labutando para tentar otimizar essa página aqui, porque ela me traz mais usuários. Mas o resultado aqui é muito melhor. Esse não é sua KPI? Então, pronto, né? Então, foca mais esforço nessa. Tá? Pessoal, esse é um exercício que eu recomendo que vocês façam. Pega um relatório que é importante para você e algo que você vai propor modificação. Eu vou propor modificação aqui no Facebook.
vai ter lá Facebook, XYZ, isola ele e começa a cruzar isso. Página de destino. Esse, assim, para a parte de campanhas é batata, tá? Essa dimensão é uma das que eu mais utilizo, onde o usuário está entrando no meu site, tá? Às vezes tem outras coisas, não é a única que eu vou ver. Por exemplo, categoria do dispositivo. Como é que está no desktop, no mobile, no tablet. E aí eu até vejo um dado muito interessante, tá? Que às vezes vai passar batido para muita gente. Pô, a taxa de conversão, né, no mobile e no tablet está até superior. Tudo bem, tablet pouco, quase ninguém utiliza, mas 91% do acesso é de desktop. 70% dos acessos no Brasil na internet são de mobile. Por que que meu site no mobile orgânico só tem 7%? Vocês tiveram aula de SEO? Aí vocês perguntam por John, né? Por que que o mobile às vezes pode ser tão ruim no SEO e o desktop melhor? Então aqui já gera uma bandeira, né? Pô, se 70% vem do mobile, se eu tiver 16 mil acessos vindo do desktop, se minha otimização fosse boa no mobile, eu poderia ter vindo umas 25 mil sessões. Então, vale a pena esse investimento? Não sei, faz o break-even, né? Quanto que essas 20 mil sessões a mais te trarão de resultado? Tá? Mas é por isso que é importante começar a cruzar essas informações. Otávio, quais são as melhores dimensões para eu cruzar? Não sei te responder isso, né? Você vai ter que apanhar, né? O que eu recomendo é cavuca mesmo. Começa a olhar quais dimensões disponíveis e falar, eu quero ver, será que novos usuários, tipo de usuário? Um usuário novo, um usuário antigo, faz diferença? Vai selecionando lá quase uma por uma e vai vendo se vocês começam a achar profundidade de informação. Porque aí você começa a perceber isso, olha, o meu resultado orgânico ou X do Facebook é tanto, pô, mas essas páginas convertem muito bem, esse tipo de usuário converte bem, esse dispositivo é bom, esses horários, esses dias da semana são muito melhor. Então, em vez de você propor uma modificação no Facebook como um todo, você fala, não, esse é o caminho, né? São esses pontos que eu devo corrigir. Então, a probabilidade de você acertar é muito maior. Tudo bem? Então, assim, quanto mais profundidade vocês conseguirem dar no relatório, melhor. A gente sabe, né, a questão do tempo, que no dia a dia nem sempre é possível dar toda essa profundidade, tá? Mas tenta ver evita o relatório raso, né, que é só aquele panorama. Como é que estão todas as origens e mídias? Ah, o Facebook está muito bom, investe mais no Facebook. Então, tenta ir pelo menos um nível, né, a mais. Beleza? O que pode acontecer também? Aqui eu percebi, por exemplo, o returning visitor, o visitante que retorna do tráfego orgânico tem uma taxa de conversão maior. E eu tinha algumas páginas que são mais eficientes, que são melhores. Eu queria começar a cruzar isso. O cara que vem da busca orgânica, que é um visitante que retorna e entrou pelas minhas páginas de maior conversão. Ou seja, são 3 dimensões. O que acontece é que não tem uma opção de dimensão terciária, quaternária e assim por diante, tá? Então não dá para saber, Otávio? Dá. Só que aí a gente vai ter que sair um pouco daqui, do relatório. Deixa eu pegar a página de destino. Sai um pouco da tabela e vir aqui em cima, ó. Tá vendo ele está falando todos os usuários? Ou adicionar segmento? Por aqui vocês podem criar segmentos de público, né? Sempre que a gente entra no Analytics, em geral você está vendo isso, ó, o que todo mundo fez. Eu não quero ver todo mundo. Eu só quero ver um grupo de usuários, o que eles fizeram. Tá? Pessoal, esse é um dos recursos, nos relatórios, é talvez o recurso que vocês mais precisem conhecer e usar. E também, assim, o que eu vejo no dia a dia é que, em geral, 90% do relatório não utiliza isso daqui, tá? Para ter o panorama, a visão geral,
você não vai aplicar um segmento. Em algum momento, né, quando você quiser criar uma profundidade no relatório, você não quer ver todo mundo. Eu quero ver um grupo. Eu quero ver, por exemplo, só quem veio do desktop. Eu quero ver só quem veio do mobile, que fez. Quero ver só os novos usuários, quem não gerou rejeição, quem gerou a conversão X. Um usuário com ticket médio acima de R$1.000, né? Então a gente começa a segmentar o que determinado público fez e aplicar em qualquer relatório, tá? Nesse caso eu queria pegar esse público aqui. Veio do Google Orgânico, entrou por essas páginas de maior conversão e é um visitante que retorna. Como que a gente vai fazer? Você pode clicar ou em cima, isso daqui não parece, mas é um botão, tá? Todos os usuários. Então, a ferramenta ela é feita pelo maior número de PHDs por metro quadrado. O Avinash Kaushik, por exemplo, é um dos caras que dá consultoria para o Google desenvolver o Google Analytics. Ele não trabalha para o Google, ele dá consultoria para o Google. Ou aqui você clicar em cima de adicionar segmento, mas mesmo assim, né, tem algumas usabilidades que não são das melhores. Abre essa tela, tá? Para vocês deve aparecer provavelmente essa tela aqui, o de sistema. Automaticamente já tem algumas alguns segmentos de públicos prontos. Usuários que geraram conversão, conversão é ou uma conversão de meta ou uma transação, que fizeram uma compra, os novos usuários, quem fez busca no site, realizou pesquisa no site, sessões com conversão, aqui perceba, um é usuários, né, outro são sessões, tráfego de pesquisa paga, o que veio de tablet, computador, ou tablet, dispositivo móvel, enfim, tem uma série de prontos. Às vezes, por exemplo, eu queria comparar novos usuários com usuários que retornam. Então eu vou trabalhar com 3 segmentos. Você pode trabalhar com até 4 simultaneamente. Todos os usuários, novos usuários e usuários que retornam. E vou aplicar no meu relatório. Beleza, aí eu começo a saber, né, beleza, para aquelas páginas, quantos usuários são, como é que está o desempenho. Tudo bem? Então, existe essa opção. Esses segmentos, como eu falei, você pode aplicar em quase qualquer relatório. Tem um ou outro que não permitem, mas em geral pode aplicar em qualquer um. Só que o que acontece? Em algum momento, às vezes você fala, beleza, eu quero pegar exatamente este público aqui, esses caras, esses 142, que foram usuários que retornam, que entraram pelo Google Organic nessa página. Não tem um segmento pronto para isso. Então você vai ter que criar. Como que a gente cria? Como? Aqui também. Clica lá em cima, segmento. Depois, mais novo segmento. Aqui ele vai te perguntar, beleza, cria aqui, segmenta da forma que você quiser os usuários, tá? Todas as métricas e dimensões disponíveis no Google Analytics podem ser segmentadas por aqui, teoricamente, tá? Tem uma outra também que não funciona. Algumas que, se você cruza, né, uma com outra, não funciona. Mas, em geral, funciona. Então, aqui tem, por exemplo, algumas opções demográficas. Eu quero pegar usuários numa determinada faixa etária, idioma, que se interessem por alguma coisa, que a localização deles seja determinada região, né, geográfica, país, continente. Tecnologia, navegador, sistema operacional, categoria de dispositivo. Comportamento, número de sessões, dias desde a última sessão, número de transações, duração da sessão. Aqui, por exemplo, se é um usuário que retorna, né, quer dizer que ele gerou mais que uma sessão.
data da primeira sessão, origens de tráfego. Uma das coisas que eu queria segmentar também é o cara que veio do Google orgânico. O que é o Google orgânico, pessoal? A dimensão origem, Google, mídia, orgânico. Origem é uma dimensão, mídia é outra, que formam essa daqui. Então, origem tem as regras, né? Contém, começa com, termina com, corresponde exatamente a, regex é expressão regular, tá? Regular expression. Aí você poderia criar a regra que for. É um D, você vai colocar mais de uma variável. Ou é Google, ou é Bing, né? Você vai dando Enter. E as contra-regras. Não corresponde, não contém. Vamos supor que eu queria pegar todo mundo, exceto quem veio pelo Google. Poderia falar, ó, que não corresponde exatamente à origem Google. Bom. Mas você só escreve Google? Começou a escrever, se ele tem dados, tá? Isso quando é uma dimensão, ele vai já exibir os mais comuns. Então, nesse caso, Google, buscador é só Google. E mídia, organic, que contém, melhor, corresponde exatamente a. Olha o que vai fazendo aqui do lado, pessoal. Ele vai te mostrando no período qual que é o número de usuários e sessões que correspondem a essas regras, tá? Perceba que sempre que eu vou adicionando mais uma regra, eu estou adicionando uma regra E, ou seja, ele vai afunilar isso, filtrar. Ele só vai mostrar os usuários que façam parte de todas essas regras. Tá? Às vezes você vai começar a mexer nisso e pode zerar. E aí ou é porque está errado, né, ou porque realmente não tem ninguém. Então verifica. Se eu sei que o relatório tinha lá 141 pessoas, tem que ter mais ou menos esse valor no final. Tá? E aí a última coisa que eu queria é a página de destino, né, que era essa daqui. Definição, conceito de mídias sociais. Então eles têm que ter entrado por essa página, essa é a página de destino. Vocês vão perceber que nessas categorias aqui não tem a dimensão página de destino. Então quando não tem a dimensão, a métrica que você quer usar, você vai vir aqui no avançado, condição ou sequência. Tá? Condição é o que a gente está fazendo, eu quero que corresponda a esta condição. Sequência é quando precisa passar por um processo. Tá? Por exemplo, eu quero uma navegação, a pessoa tem que entrar pela home, ir para o serviço, depois ir para o cadastro e finalizar o cadastro. Nessa ordem. Então, se obrigatoriamente é nessa ordem, teria que fazer sequência. Tá? Sequência a gente vai falar pouco, porque em geral você utiliza muito menos do que condição. Em condição, o que ele vai pedir, tá, pessoal? Qual que é a ação do evento? Pessoal, a ação do evento estão todas as dimensões e métricas disponíveis que o Google Analytics pode listar, tá? São muitas. E aqui quando você começa a ver uma por uma, é fácil se perder. Então, se eu já sei qual que é o nome da dimensão que eu queria, chama página de destino. Então não fica caçando ela aqui, tá? Vem no campo de busca. Página de destino. Tudo bem? Essa ferramenta, ela é chata com acentos, sem acento. Colocou página sem acento, ele não encontra, tá? Tem que escrever igualzinho. Mas você põe o destino, ele já não acha. Se você colocar destino, só toma cuidado porque tem algumas que são muito parecidas uma com a outra. Ó. Tela de destino, página de destino, página de destino da pesquisa. Qual que é a certa? A certa é a que tiver o nome exatamente igual a que você estava olhando. Tá? É tudo a mesma coisa? Não. Provavelmente não é. Página de destino, que corresponde exatamente a blog e mídias sociais.
E aqui ele achou 58 sessões. Fala ótimo. Então tenho usuários que geraram mais de uma sessão do Google Orgânico e que entraram por essa página. Tá. O que eu poderia fazer isso? Eu quero utilizar esse segmento, nomeio. Coloca um nome que você saiba o que significa, não esse daqui, tá? Posso salvar. Depois de eu salvar o segmento, ele vai ficar salvo. Isso significa que fechar esses daqui para pegar só ele. Depois eu posso aplicar ele em qualquer relatório. Tira esse daqui. Ó, ele ficou salvo, ele tá. Depois você encontra ele aqui. Nossa, quanto teste. Pessoal, ele está aplicado. Qualquer relatório que eu acessar depois, eu posso encontrar. Então vamos, por exemplo, no relatório geográfico. De onde são essas pessoas, né, esses usuários? Vou lá em usuários, público-alvo, né, público, desculpa, geográfico, local. Todo mundo do Brasil. Quais são os estados? Ou quais são as cidades? Por que outras páginas eles passaram? Vamos lá em comportamento. Conteúdo do site. Todas as páginas. Quais foram os eventos que eles cumpriram? Entre eventos. Então, depois de criar um público, né, você pode aplicar eles em qualquer relatório. Normalmente, vocês não vão segmentar algo tão específico, né, mas a parte do segmento avançado vocês vão utilizar demais. Eu quero ver só quem gerou determinado objetivo, né, ou quem não gerou esse objetivo, né, um usuário com determinado perfil. Cria esse segmento e aplica nos relatórios. Tudo bem? Beleza isso daqui? Vamos fazer um exercício. Prometo que é o único da noite. Como eu falei, tá, pessoal? Essa ferramenta, na verdade, esse recurso é um dos mais importantes de vocês conhecerem, é um dos mais subaproveitados da ferramenta. E quando você começa a utilizar ele, a análise vai para um outro patamar. Qual que é o problema dele? Tem muita métrica de dimensão. Então, provavelmente, você vai bater um pouco a cabeça no começo. Tá? Como qualquer coisa nova que a gente faz, a gente bate a cabeça um pouco no começo. Tá? Eu quero que vocês criem utilizando de condição. Tá? Às vezes tem as opções por aqui vocês vão perceber que é um pouco mais fácil de encontrar, mas quando não tem, você vai ter que utilizar uma condição, por exemplo. E aí tem, como eu falei, todas as métricas e dimensões. Ponto número 1, tá, pessoal? Primeiro, se você já está no relatório, você fala, eu quero cruzar esse público aqui. Olha, né, qual que é o nome da métrica, olha qual que é o nome da dimensão, porque aí você vai encontrar com facilidade. Às vezes eu não tenho esse conhecimento prévio, eu queria pegar determinada informação, mas eu não sei exatamente como o Analytics chama isso. Tá? Aqui vai estar o quê? Qual que é o nome do produto, né, das transações. Comportamento. Comportamento é tudo que acontece dentro do seu site. Vai estar aqui? Também não. Hora. Não. Outros. Pode ser, né? Sempre pode estar. Publicidade. Também não. Usuários. Faz sentido, né? Então pronto, eu já sei que eu vou começar a procurar o que eu preciso por aqui. E aí sim, olha, né, um por um e veja
Quais são as opções? Código do continente. Pô, eu tô, pelo menos, sei que eu estou no lugar certo porque tem informação geográfica. Tá. Oi. Como é que a gente chega na condição? Condição, deixa eu até voltar aqui. Primeiro, né? Como é que a gente chega no segmento avançado? Qualquer relatório, né, que vocês tiverem que tenha que adicionar um segmento, você pode clicar em cima. E aí tem esse botão vermelho, mais novo segmento. Clique em mais novo segmento. E aí aqui embaixo da tela, né, no canto esquerdo, vai ter o avançado condições. Tá. Essa pergunta é importantíssima. Usuários. Cidade, pô, poderia ser por cidade, mas vai dar um trabalho do cão. Tem região. Ótimo. Só que no caso do Google Analytics, região para ele, no Brasil, são os estados. Tá? Otávio, tem alguma dimensão de região do Brasil? Não. Então, se você quiser traçar região sudeste, o que você precisa fazer? Insere todos os estados. Insira os estados da região sudeste, viu? Google Analytics também não é só número, é geografia. Perceba aqui do lado, tá? Vamos pegar, por exemplo, State of São Paulo. Aqui do lado tem um ou, um e e um sinal de menos. Ou significa, ou a pessoa veio de São Paulo, é um usuário de São Paulo, ou é de outro lugar, né? Ou seja, eu estou aumentando a minha amostra. Eu vou pegar e somar esses dois universos. Tá? Então, sempre que eu quiser somar o universo, eu vou utilizar uma região ou. Se você utilizar o ou, esse número aqui vai ou ficar igual ou aumenta. É impossível diminuir. Ok? Condição E. Você quer tornar mais específico. Esse usuário tem que fazer parte, ou, né, vamos supor que a gente está pegando esses dois universos, ele vai somar esses dois. Condição E, só vai pegar a intersecção deles. Tá? Então, sempre que você utilizar uma condição E, esse número ou fica igual, ou diminui. Ou fica igual, ou aumenta. Se eu quero traçar o sinal de menos, tá? É só para tirar, caso você faça uma condição que você não queria. Se eu quero traçar o estado, região sudeste, vou utilizar ou E? E? Percebam, tá, pessoal, que se você utilizar o E, some. Por quê? Você está falando, no caso aqui é impossível, né? Essa sessão, essa visita tem que vir simultaneamente de São Paulo e do Rio. Isso é impossível. Tá? Ou ele vem de São Paulo ou do Rio. Se fosse um usuário, até era possível. Mas vai ser difícil, né? Ele vai ter que, nesse período, ter acessado o seu site dessas duas regiões. Sessão é impossível. Então, nesse caso, não, eu quero somar, né? Eu quero pegar todo mundo que é de São Paulo, mais todo mundo que é de Minas, mais todo mundo que é do Rio, mais todo mundo que é do Espírito Santo. Que dá 53% dos acessos ao site. Tudo bem? Então, assim, a ferramenta, esse recurso é chato? É porque tem muita informação, tem infinitas dimensões e métricas. Mas façam com calma. Você precisa usar isso. Tá? Ele é fundamental para boa parte das análises. Você vai apanhar no começo? Vai, como tudo na vida.
Mas se você prestar atenção, né, o que é azul, o que é verde, qual categoria que está, né, caso você já não tenha a nomenclatura, utilizar a regra aqui correta, né, e ver este número, se faz sentido, a coisa dá certo, tá? Fez correto, salva e parte para o próximo. E aí quando você precisar utilizar ele de novo, ele fica salvo aqui, ok? Pô, Otávio, eu criei um na minha vista, meu chefe não está vendo na vista dele. Não vê mesmo. O segmento, ele é por usuário. Putz, e aí? Ele vai precisar criar ele? Não, você pode compartilhar com ele, tá? Depois de criar qualquer um desses segmentos, por exemplo, eu quero pegar todos esses. Eu vou compartilhar os segmentos. Vamos supor que fosse todos. Ele pode gerar um link, tá? Você passa esse link lá para o seu chefe e ele acessa o link e vai basicamente importar esses segmentos.